Fala pessoal, no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão como investidor e quais foram as minhas atitudes e também algumas reflexões de como eu investi e tudo o que aconteceu com as ações do Instituto IRB Brasil, mais conhecido aí como IRB. Bom, esse tipo de análise, esse tipo de reflexão é muito importante para o investidor, principalmente porque a gente acaba voltando no passado e vendo aí como foram as nossas decisões, as nossas tomadas de ação quando o circo estava pegando fogo, né? Quando a coisa estava ali no momento acontecendo. Vale frisar que esta empresa, as ações desta empresa sofreram aí uma forte valorização e também uma forte desvalorização nos últimos tempos, se tornando um dos principais acontecimentos da nossa bolsa nos últimos anos. Se você acha que esse tipo de conteúdo tem valor, se agrega para você, não se esqueça de deixar o like neste vídeo aqui. E vale a pena frisar com vocês que as decisões que eu tomei ao longo desses anos para investir não só aí no IRB, mas em diversas outras empresas, foram tomadas através do modelo que eu utilizo, baseado aí na filosofia seguidora de tendência, mais conhecida aí como Trend Following. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link de uma aula aí de mais ou menos 40 minutos, onde eu explico perfeitamente como funciona esse tipo de modelo. Voltando no passado e vendo tudo o que aconteceu, a primeira coisa que me chama a atenção é como que o mercado tem a capacidade de apagar o seu próprio passado de tempos em tempos, principalmente quando nós presenciamos eventos como este caso, propriamente um cisne negro, onde temos um evento altamente improvável acontecendo. Para vocês que são mais antigos, vocês vão se lembrar do filme do MIB, né? Onde lá o Will Smith tinha aquela caneta, né? Que ele utilizava ali apertando aquele botão, saiu um flash e apagava a memória recente aí das pessoas. Então o mercado tem essa capacidade, mas sorte que nós temos a internet e tudo que rola na internet acaba ficando gravado. Então eu vou mostrar para vocês aqui com fatos, né, tudo o que aconteceu neste período. Bom, e para falar do IRB, nós precisamos voltar lá em 2017, basicamente no mês de julho de 2017, que foi quando ocorreu o IPO dessa empresa, ou seja, quando as ações começaram a ser negociadas na bolsa. Vale ressaltar que este IPO vinha sendo postergado por basicamente acho que 2 vezes, né? E aí lá em julho de 2017 o mercado finalmente entrou num acordo aí de oferta e demanda para que fosse possível, com a relação da expectativa dos controladores aí, uma oferta num preço atrativo. Então, era um IPO que vinha sendo postergado e que ocorreu naquela data. E o mais impressionante é que, apesar de basicamente o IRB, né, o Instituto IRB, ser uma empresa de resseguros e deter aí o monopólio dessas operações no Brasil, sendo que as suas participações eram basicamente aí, principalmente do governo federal e de grandes bancos, principalmente os 4 grandes bancos brasileiros, nós vimos após o IPO dessa empresa uma alta impressionante. Na verdade, desde o IPO em 2017, o mercado aí praticamente valorizou as ações dessa empresa em mais de 400%. Então vocês estão vendo aí no gráfico, né, toda a valorização que esta empresa teve, né? Então, desde lá do IPO, como eu havia comentado, em julho de 2017, até a ação bater aí a casa dos R$ 100, na verdade até foi mais que isso, né? Porém, aqui no mês de setembro, na verdade, de 2019, nós tivemos aí o desdobramento das ações. Então, todo mundo que possuía aí 100 ações do IRB acabou sendo contemplado com mais 200 ações. Então, foi um desdobramento de 3-1. Naturalmente, a cotação das ações aí também refletiu isso. Então, a partir do evento, né, nós tivemos aí as ações custando na casa aí dos R$ 39, R$ 39, né? Bom, mas como eu comentei com vocês, através do meu modelo, eu fiz a minha primeira compra
das ações do IRB aqui nesse ponto, né? Isso já era ali julho de 2018, ou seja, para que meu modelo desse sinal de compra dentro dessa empresa, demorou aí praticamente um ano, né? E mesmo assim, logo mais para frente aqui, neste ponto, eu fiz a minha segunda alocação, né? Então, eu fiz basicamente 2 alocações e peguei boa parte do movimento de alta. Se nós dermos uma olhada no gráfico já ajustado, nós podemos aí entender como foi o comportamento desta alta. Então, notem aqui, praticamente após o meu primeiro ponto de compra ainda, eu vi as minhas ações se valorizarem em cerca de 156%. Mas, além da valorização em si, um outro ponto que chama muito a atenção, ou na verdade chamou muito a atenção na época, foi o comportamento das ações do IRB. Isso eu vou mostrar para vocês através de um outro gráfico, então deem uma olhada aqui. Na verdade, este gráfico aqui, ó, ele demonstra muito bem o que eu estou falando para vocês. Então, basicamente, aqui na tela, vocês têm do lado esquerdo o gráfico do Ibovespa, né? Desde agosto de 2017 até aí fevereiro de 2020. E a mesma situação nós temos aí nas ações do IRB. Uma coisa que já chama muita atenção, notem que durante todo o período dentro das ações do IRB, nós tivemos aí uma alta praticamente reta, né? Nós tivemos aí pouquíssimas correções dentro desta empresa, né? Então, enquanto nós observamos aqui o Ibovespa, o mercado mais aí truncado, né? Abaixo vocês estão vendo também o quê? Vocês estão vendo aqui este gráfico que demonstra a volatilidade histórica, que é um importante mensurador aí de risco no mercado. Então notem que mesmo com esta alta que o IRB fez no período, né, a volatilidade permaneceu aí bem comportada e até em algumas vezes aí mais comportada até mesmo do que o Ibovespa. Então, ou seja, porque é muito diferente a questão de uma ação que ela sobe 400% em um período curto, porém com uma volatilidade muito grande, ou seja, imagine uma ação aí que ela acaba subindo 30% numa semana, depois na outra semana ela cai mais 20% e na outra semana ela já sobe mais 50%. Esta ação tem uma volatilidade extremamente elevada, o que acaba afugentando boa parte dos investidores. Só que como nós observamos aí nas ações do IRB, vocês puderam perceber que desde o IPO até o comecinho aí do ano de 2020, nós tivemos uma volatilidade extremamente controlada, ou seja, a percepção de risco que aquela ação demonstrava para o mercado era muito baixa. Basicamente, as pessoas estavam acreditando que era quase uma renda fixa, né? Ou seja, colocava o dinheiro lá e toda semana você via a sua cota se valorizar. Claro que o mercado, nós sabemos que não funciona assim. Uma citação muito inteligente sobre isso é a citação do Howard Marks, né? Que fala que esse risco é o risco não mensurável, ou seja, o risco que os modelos matemáticos que estavam precificando aquele ativo até o momento não estavam mensurando uma possibilidade de uma volatilidade tão alta como o mercado viu mais para frente. E isso não se refletiu apenas no gráfico do ativo, mas também no comportamento da mídia e dos analistas, como eu vou mostrar para vocês com estes sites aqui, ó. Então, não só nós vimos essa valorização, essa euforia nos gráficos, né? Mas também houve uma extrema euforia com as notícias, né? E análises de pessoas aí ligadas ao mercado financeiro sobre essa empresa. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, nessa notícia, que foi bem comum na época, né? Nós termos acesso a notícias como essa. Então, aqui, por exemplo, nesta aqui, o destaque como o lucro da empresa havia crescido no ano de 2018, né? Mesma coisa se repete aí nesta notícia, falando do lucro de 2019, né? Vindo aí com o primeiro trimestre, na verdade, com um lucro de 38% maior. Aí nós temos também outras notícias, como, por exemplo, essa daqui, que fala aí, por exemplo, da ação, né, que ainda tinha muito para subir, né? Ainda pode valer muito mais, né? Isto era no meio aí, na verdade, no mês 3 de 2019. Outras notícias que nós podíamos também ver na época era esta daqui, né? Falando que a empresa manterá, né, e manteria, né, a liderança no mercado de seguros
mesmo com desafios. Olhem a data aqui, ó, 27/11/2019. Mas acho que a grande gota d'água, né, que culminou aí com todo o crash que essa empresa sofreu, foram as notícias ligadas aí ao Warren Buffett, né, que normalmente, de tempos em tempos, havia essas notícias vinculando que o próprio Buffett estava aí investindo ou pensando em investir nesta empresa. E nunca estas notícias foram desmentidas aí pela administração da empresa. Então, nessa daqui, que era lá em fevereiro ainda, né, de 2019, já falava aí, né, que o Buffett tinha aí visão para a empresa, né, e pensando em comprar as ações da empresa, e que isso poderia aí levar os preços da ação para um outro patamar, né? Bonita esta frase. Então, enfim, pessoal, como nós vimos aí, tudo isto junto acabou transformando as duas posições que eu fiz nessa empresa como a principal ação da minha carteira no final do ano de 2019. Ela chegou lá do começo a não ter uma participação tão relevante assim, mas como as ações foram se valorizando ao longo do tempo, no final do ano o IRB era a minha principal ação dentro da minha carteira. E aí que acho que fica o primeiro grande ensinamento, né, deste vídeo, que é o quê? Vocês observaram que nós tivemos uma forte valorização, uma insignificância, né, as pessoas não dando tanta bola para o risco desta empresa, e uma série de notícias favoráveis na empresa. Então, normalmente, o que as pessoas fazem, né? Quem acabou comprando ou quem está de fora acaba se sentindo tentado a comprar as ações dessa empresa ou a aumentar sua posição, pensando que aquele céu de brigadeiro, aquele momento favorável que a empresa vinha passando, poderia continuar aí por 5, 10, 20 anos e essa pessoa acabaria ficando rica. Então, ela acaba menosprezando a diversificação ou os controles de risco e adquirindo cada vez mais ações dessa empresa, chegando até alguns investidores a apostar no all-in, quando a pessoa pega todo o dinheiro que ela tem e acaba alocando em um ativo só. E esse tipo de acontecimento, ou seja, quando nós temos aí ações subindo de uma forma muito rápida, né, acabam criando um comportamento muito distinto no investidor, que é bem retratado na literatura ligada ao comportamento humano, né? Que são aí os comportamentos de ganância e também de autoconfiança, né? De superconfiança. Então o investidor acaba se tornando muito confiante, muito ganancioso e menosprezando o risco. Risco esse que se mostrou à tona quando começou o ano de 2020, ou seja, até o começo do ano ali, como nós vimos no gráfico, a ação só subia e nós tínhamos aí uma felicidade, né, dos investidores com esta empresa. Só que lá no mês de fevereiro a coisa mudou um pouco. Ficou muito famoso na mídia, né, a gestora aí de recursos, a Esquadra, que acabou divulgando uma carta onde ela citava que a empresa, o IRB, né, estava aí fazendo uma contabilidade, podemos falar assim, meio duvidosa, né? Ou seja, colocando aí no seu lucro normal, né, operações que não iam ser recorrentes, né? Então, operações que não iriam acontecer sempre, ela estava considerando como um lucro normal, que ia acontecer a todo momento, e colocando em xeque também diversas outras questões administrativas da empresa. No começo, o mercado não deu muita bola para isso, né? Mas nós vimos aí, principalmente no começo de fevereiro, o mercado aí precificando e jogando para baixo as ações da empresa. Como vocês podem ver aqui no gráfico que eu vou colocar para vocês, nós tivemos o que? Nós tivemos até aqui, ó, neste candle, que foi lá no final do mês de janeiro de 2020, o mercado precificando as ações do IRB na sua máxima histórica, né? A ação voltando a bater os R$40, mesmo após o desdobramento. Só que notem o que acontece logo na primeira semana de fevereiro, né? Nós tivemos aí as ações caindo cerca de quase 12%, com os rumores aí da Esquadra, né? E nós vimos então uma forte pressão vendedora nas semanas seguintes, né? Então mais uma semana aqui com uma queda de 12% e outra semana onde o mercado aí caiu cerca de 6%. Do topo histórico até o fundo dessa semana aqui, nós tivemos uma queda aí de praticamente
27%, pessoal. Eu, dentro da minha estratégia, eu tive o acionamento do meu stop, né? Eu tive o acionamento da minha venda das duas posições aqui neste ponto. Eu até fiz um vídeo, né? Lá no nosso vídeo semanal que eu divulgo aqui no canal, eu comentei esta saída, está documentada aqui no canal. Se vocês quiserem até dar uma olhada lá no vídeo que eu fiz nessa semana, está disponível, tá? Então, o que aconteceu? Eu vendi cerca de 90% da minha primeira posição e 100% da segunda posição. Então, mesmo saindo com um lucro neste período aqui, esta queda aí foi bem atordoante, né? Então, uma queda de 27% aí em pouquíssimo tempo deixa qualquer investidor atordoado. Só que aí começou uma coisa que foi muito curiosa, uma coisa que foi até, digamos assim, exótica para falar no mercado. Enquanto o meu sistema dava um sinal de saída, eu até na minha cabeça falava, pô, uma queda de 30%, nós devemos aí ver o mercado retornando, né? Na verdade, tendo um repique nas próximas semanas. Mas o sinal foi dado, simplesmente eu vou encerrar minha posição. Só que quando isso aconteceu, pessoal, nós tivemos um pico das pessoas procurando saber da ação do IRB, das pessoas querendo comprar a ação quando ela tinha caído, ou seja, as pessoas estavam identificando neste ponto aqui uma oportunidade. Como nós podemos ver nestas notícias que nós podemos colocar aqui para vocês. Então deem uma olhada, ó. Por exemplo, olhem a data, 17/2/2020, XP inclui IRB na sua carteira, né? A próxima notícia, né, aqui, então lá no dia 27/2 também, no meio do pânico, né? Na verdade isso aqui foi a notícia, tem uma outra aqui, ó. Na verdade isso aqui, ó, no dia 5/2, Credit Suisse eleva preço-alvo do IRB, né? Então, no meio do pânico, da venda ali desenfreada, as notícias ainda indicando que aquilo ali era um bom momento para comprar as ações. Só que acho que a gota d'água, né, e que tudo que tornou depois mais forte esse movimento foi isso daqui, né? Então, notem no final do mês de fevereiro, esta notícia aqui falando que Warren Buffett tinha triplicado a sua posição na empresa, né? Então, tudo isso combinou para as notícias aí indicando como um momento de oportunidade e muitas pessoas caíram nesta armadilha. Aqui nós temos mais um ensinamento, né? Mais uma lição. Ou seja, pessoal, é muito arriscado comprar com o famoso a faca caindo, né? Tentar adivinhar quando é o final de uma correção ou que é apenas uma correção e não um crash, né? Que a empresa simplesmente não vai voltar para os patamares de preços anteriores. As pessoas muitas vezes têm em mente que caiu a oportunidade de compra, só que nós vemos que esta questão de fazer o preço médio, de comprar quando a ação vai caindo, né, pode ser extremamente arriscado quando não dá certo, que foi o caso aqui do IRB. Como eu sei e como nós podemos provar que isto aconteceu, cabe olhar esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, neste gráfico aqui nós temos o que? Não é o gráfico de cotação de preços, é o gráfico do Google Trends. Para quem não conhece esta ferramenta, ele mensura, na verdade, essa ferramenta mensura quanto que as pessoas estão pesquisando sobre algum tema na internet. Então aqui eu coloquei o ticker, né, da ação, né? E aqui notem que enquanto nós tivemos toda a valorização do ativo no ano de 2019, 2017, olhem como era a pesquisa, o interesse das pessoas sobre a empresa, sobre a ação, né? E quando que foi que nós tivemos o pico de audiência, né? O pico de pesquisas no Google sobre essa empresa? Lá no meio do crash, né? Quando as ações começaram a cair, né? Nós tivemos aqui no mês de fevereiro o pico de interesse, né? Aí depois nós tivemos uma queda, voltando a ter esse pico de interesse novamente aí após o crash, né? Então as pessoas, quando o mercado estava caindo, isso trouxe aí holofotes, né? As pessoas buscaram maior interesse, mostraram maior interesse sobre essa ação. Então, se nós pegarmos aqui no gráfico, nós podemos ver todo o acontecimento. Então, agora, deste ano, né, nós tivemos após aí a ação cair no mês de fevereiro, houve até uma certa alta aí com aquela especulação do Warren Buffett, que o Warren Buffett seria sócio ou estaria comprando novas posições da empresa.
o que logo depois foi desmentido pela própria empresa do Warren Buffett, né? Então é uma vergonha passada aí pelos jornalistas e principalmente pela empresa de não ter desmentido uma fonte como essa, né? E aí nós tivemos aí, além disso tudo, o crash de março que veio aí para colocar um prego no caixão da empresa, né? Então nós tivemos aí esta queda que até parece mentira, né? Mas olhem esta queda que o mercado fez em uma semana, em março, né? De 50%, depois uma outra queda muito forte. E o fato é que lá do topo histórico até o fundo que o mercado bateu aqui no pico da crise, foram 85% de queda. Hoje, até hoje, nós temos aí praticamente o mesmo patamar. Ou seja, mesmo quase após um ano do ocorrido, as ações não se recuperaram. Então, muito impressionante o que aconteceu com esta empresa, pessoal. E por fim, acho que aqui ficam duas lições extremamente importantes para nós, né? Que fatos como este, ou seja, cisnes negros, vão acontecer e não é a primeira vez e não vai ser a última vez que você vai ver isso no mercado acontecendo. Então, esqueça essa história de ação queridinha, de empresa boa, empresa que só dá lucros, empresa que todo mundo quer comprar e tenha um método de comprar e vender os seus ativos. Este método pode ser baseado tanto na análise técnica quanto na análise fundamentalista. Você pode especular ou você pode muito bem ter uma carteira de longo prazo. Só que o que também chama atenção, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Acabam diversificando muito pouco a sua carteira, ou seja, acaba criando uma carteira de ação com lá 10, 15 empresas. Só que imaginem o tamanho do desastre que seria na carteira de um investidor, uma carteira pequena, né, com poucos ativos, um acontecimento como esse. Imagine agora se esse investidor tivesse, além de IRB, tivesse Cielo, Braskem, outras empresas que no passado recente tiveram um comportamento muito parecido com este, ou seja, as ações aí caindo mais de 50%, 60% em um período muito curto. Esta carteira com certeza iria estar muito prejudicada neste momento. Então, se você tem uma carteira aí de longo prazo, que você acaba comprando todos os meses, ações aí, procure ter a carteira mais diversificada possível, porque isto, no longo prazo, vai acontecer não só com uma, mas com 2, 3 empresas da sua carteira. Se você especula, se você usa análise técnica para buscar movimentações, como eu fiz aqui no caso do IRB, né? O que eu acho que você deve sempre ter em mente é nunca vacilar no seu stop, porque pensa uma pessoa que simplesmente nesse ponto aqui ela fala, ah, não vou estopar porque o mercado vai voltar, né? Mostrando aqui o gráfico para vocês. E aí na outra semana ela vê o mercado subindo, ela fala, tá vendo? Eu acertei, o mercado ia subir, né? E aí passa mais uma semana, ela vê simplesmente o mercado desabar na frente dela. Então assim, pessoal, respeitem o controle de risco, respeitem o stop, porque geralmente quem acaba especulando tem uma posição muito maior no ativo. Então, um acontecimento como esse acaba sendo muito danoso para a carteira do investidor. Bom, pessoal, estas foram as minhas lições aprendidas e reforçadas com este acontecimento do IRB. Hoje eu ainda possuo aquela posição pequenininha que eu deixei das ações na minha carteira, 10% da minha primeira posição, que se valorizou eu não vendi. Isto eu faço com todas as ações da minha carteira que acabam tendo um lucro acima de 100%. Eu não vendo toda a posição, eu vendo apenas 90%, deixando os outros 10% aí para sempre. Isso faz parte do meu modelo, da minha filosofia de investimentos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o like e nos vemos no próximo